Saúdo a igreja com a gloriosa paz de nosso único, exclusivo Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quem veio buscar uma bênção? Jesus está presente e nos abençoando. E crendo em sua presença nesse lugar, com uma das mãos para o alto, diga comigo: eu creio na presença de meu único Senhor, Salvador, Remidor, Resgatador, meu justificador. Ele está presente e me abençoando. E quando sou abençoado, não há impedimento. Não havendo impedimento, porque se havia não está mais aqui, mas Jesus está presente. Glorifique o nome do Senhor. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, até o versículo 13. Primeiro Evangelho. Vamos ler a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas, ou dentre elas, eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E, saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Oremos com o pastor. Ô Jesus maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez que nós entramos na Tua presença e clamamos pelo sangue de Jesus Cristo, apresentamos neste momento ao Senhor a vida do Teu ungido Bispo Emílio, ó Pai amado. Derrama sobre o Teu servo porção dobrada do Teu Santo Espírito, dando a ele poder e autoridade na Tua palavra,
para, meu Deus amado, nesta noite, apacentar o rebanho de Deus que o Senhor colocou aos seus cuidados, ó Pai amado. Glorifica o teu nome. Fala conosco através da tua palavra. É o que oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, depois, ou após um precioso louvor, onde sentimos a presença do Senhor, porque Ele realmente habita no meio dos louvores. Já isso traduz numa mensagem de alerta e preparação para a igreja. Ele tem que ser o centro dos nossos louvores, da nossa adoração, das nossas atenções. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quanto à mensagem lida que o Senhor nos concedeu para esta noite memorável, noite preciosa, que nos fala de vida da igreja. E quando nós falamos de vida da igreja, é porque ela foi tirada, amados, da morte. Porque alguém tomou o nosso lugar na merecida morte. Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Mas ele, sem pecado, tomou esse lugar, nos concedendo a vida, e a igreja conhece o seu nome. Qual o seu nome? Jesus de Nazaré. Glorifica esse nome, porque todo nome. Jesus de Nazaré. Já no início da mensagem, nos fala o Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Reino dos céus é o nosso alvo, é o alvo a ser alcançado pela igreja. Já nesta palavra inicial do Senhor, temos uma lição dada por Ele no seu primeiro recado, na sua primeira mensagem, ali do Sermão do Monte. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já baseados nesse início de mensagem do Senhor, o orgulhoso, o arrogante, não herdará de forma alguma o reino dos céus. É o que lemos ali no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 5. Que não ficará impune o arrogante, o exaltado, diante do Senhor. E é o aprendizado básico dele para a igreja, para cada um de nós, quando diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. E o aprendizado, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Vejam você o ensinamento básico do aprendizado do mestre dos mestres, Senhor dos senhores, daquele que fez todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem ele.
e que a igreja conhece o seu nome. Qual o seu nome? Jesus de Nazaré. Por favor, nunca esqueçam desse nome. Porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E quando nós falamos de vida, não é transitória, é a vida eterna, mas há de se ter o conhecimento de como tomar posse dessa eternidade de vida. João 5,39. Examinai as Escrituras e vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Eis então a vigilância tão necessária para os dias que estamos vivenciando, que a igreja está atravessando, quando o Senhor nos alerta a respeito de um espírito que parece e que dificilmente está sendo notado nestes dias. Quando eu falo dificilmente notado nestes dias, é porque o próprio Senhor nos alerta que por crescer a iniquidade, o amor de muitos, ou em outra tradução, de quase todos, esfriará. E quando nós falamos desse esfriamento, falamos de mornidão. E quando falamos de mornidão, entramos no alerta da 7ª igreja do livro de Apocalipse, Laodiceia, quando o Senhor traz aquela palavra final, porque não és frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mistura do que é frio com o que é quente, do que é aquilo que nos é oferecido do outro lado, e às vezes com frenesi transitório, carnal, que o Senhor nos alerta no Getsemane a respeito da oração, da comunhão com Ele. Ora, oração. Quando nós falamos de oração, nós falamos de intimidade com Deus. Se vocês conversam comigo e têm o prazer de conversar comigo ou com alguém, é porque você tem uma amizade, uma consideração real com essa pessoa. Quando nós conversamos com Deus e temos esse prazer, desse diálogo que é em oração, em busca do poder e confessar os seus pecados, você é tido por Ele como seus amigos. Seu amigo. Abraão era um amigo de Deus. Ele conversava com o Senhor. Imagine vocês o valor da oração, desse diálogo com Deus. Será que temos nos colocado nesta posição de diálogo, de prazer em conversar com o Senhor, através da oração? Amados, como líder desta igreja,
temos a responsabilidade do alerta. Cuidado com o esfriamento espiritual. O adversário, ele está trazendo muitas coisas ao derredor de cada crente. Os acontecimentos estão aí. Os impulsos para que tiremos a nossa atenção da palavra, que é a única fonte de vida eterna, se professa ou se apresenta de uma maneira galopante, terrível, e muitos estão se esfriando da fé. Estão se esfriando dessa comunhão com o Senhor. E quando nós falamos isso, através do diálogo, através da oração. Vamos dar um exemplo sobre isso, porque nós vamos participar da ceia. E nós vamos participar da ceia esta noite de uma maneira diferente. Nós ouvimos falar aqui de um milagre. Nós vamos entrar no maior milagre, que é o milagre da convicção, certeza, comunhão, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá. A oração. Será que temos vigiado no que diz respeito ao alerta do Senhor para esse tempo final? De lutas, de problemas, de angústia. Quando o diabo está ativo no planeta Terra, buscando os moradores da Terra, a igreja do Senhor tem que estar no alerta profundo, que ela não é moradora da terra, ela passa por ela, porque já tem a sua morada no céu. Comprada, não a preço de prata e ouro, mas o preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que vocês conhecem o seu nome. Qual o seu nome? Jesus! Glorifica esse nome. Quando nós falamos e enfatizamos este nome, Jesus, nós somos levados a valorizar o Sagrado Livro. Lá em João 1, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Em João 5,39 ele fala para examinarmos a palavra, as Escrituras. Em João 8,32 ele diz: examinai as Escrituras e vós cuidais nelas a vida eterna. Em João 8,36 ele diz: se o Filho, que vocês conhecem o nome, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação está nesse nome. Esse nome que está em nós através do verbo, da palavra. É claro que do outro lado, o adversário vai trabalhar no sentido de quê? De esfriar, de levar a igreja à mornidão, à mistura, levando a inversão de valores, com uma sutileza de que, se não tivermos a verdadeira comunhão com o Senhor, através da oração, do diálogo com Ele, entendendo a palavra, amado, será difícil identificar tudo isso. O diabo não vem, ele vem às vezes com um sapatinho de algodão. Quando se tratando da igreja, então, ele chega de uma maneira, porque ele sabe que
A palavra nos fala que tudo devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas sempre há uma intenção, às vezes uma inclinação humana a buscarmos em primeiro lugar as coisas acrescentadas. Quando nós falamos da oração, da comunhão com o Senhor, experimente. Para iniciar para a oração não é fácil. Para uma família orar em conjunto é difícil. Mas quando alguém vence esse impedimento e entra em comunhão com o Senhor, não quer mais sair da presença dele. O diálogo com o Senhor é algo maravilhoso. Nós falamos pouco com Ele, mas ouvimos Ele falar o muito com cada um de nós. Então, vigilância para esse tempo final. Oração. Quando nós falamos isso, os cultos de oração hoje são os menos frequentados. E alguém às vezes fala assim, mas será que eu tenho que orar sempre? Será que eu tenho que orar todos os dias? É claro que vai haver uma resposta se não estiver diante de uma comunhão íntima com o Senhor. Vai ouvir, não é necessário isto. O que é que você vai aplicar tanto seu tempo na oração? Continua aplicando no seu celular. Continua colocando o seu celular debaixo do cobertor e vai orar, vai ficar olhando para ele. Essa é a verdade. Continue ouvindo, não há necessidade de você estar orando. Você não pode ser um fanático. A palavra do Senhor nos fala dos homens de oração que venceram todos os obstáculos, que não temeram a morte, que quando tiveram de enfrentá-la, quando o médico chega e diz, olha, você tem que ter cuidado, porque você está aí com um infarto, e também um AVC isquêmico, etc. E alguém ainda chega e que não se fala e diz, estás passando pelo vale da sombra da morte. Que glória para aqueles que têm comunhão com Deus. Graças a Deus. Se está passando pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte vai ficar para trás, porque o lugar do Pai das Luzes, o céu, o paraíso nos espera. É a comunhão com o Senhor. Quem está desejoso de receber essa paz hoje aqui? Se vocês soubessem que me sentia aqui agora, ungindo meu, esse é o meu desejo nesse tempo final. É conceder paz que o mundo está tirando. Paz que o mundo está enganando. Para isto, recebendo essa paz, uma bênção respondida em oração, amados, temos que entender que tudo isso é transitório. Esses dias nós tivemos uma experiência com o obreiro. Está aqui. E ele havia lavado o carro, estava sujo de poeira, e estava muito satisfeito porque o carro estava muito limpinho essa semana.
E nos falou: olha, bispo, como é que o carro está cheiroso, está bonito, está lindo. Quando saímos da garagem, logo à frente, veio uma chuva. Aí, puxa! Mas logo agora que eu acabei de lavar o carro, eu digo: dá glória a Deus, companheiro. Quem é que está mandando essa chuva? É o Senhor. Volte a limpar o carro. Trabalho. Não murmure. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Sim. Porque a inclinação, e essa inclinação é uma investida do diabo para murmurar em tudo. Se pede ao Senhor uma casa, está pagando aluguel, está cheio de problema. Aí o Senhor concede uma casa, etc. Glória a Deus, dá um testemunho. Adquiriu uma casa, entupiu uma pia, da cama até para o santo. Da perde a paciência. Vende a casa. Vai morar debaixo da ponte, mas vai ser salvo. Quem está me entendendo, levanta a mão. Hoje nós vamos participar da série de uma maneira diferente. Ninguém vai fazer um propósito dizendo: eu vou mudar a minha vida. Não fale isso. Mas tem o desejo. E apresenta ao Senhor esse desejo. Senhor, eu desejo mudar. Avô, me ajude a enfrentar todos os problemas. Ele disse: imagine você. O bispo está aqui falando dessa maneira, e a minha esposa, minha família ali dizendo: é hipócrita. Ele está falando sobre isso e não faz, não. Eu amo conversar com o Senhor. Tenho prazer em sentir a presença dEle. E muito prazer ainda maior em orar por cada uma dessas ovelhas, por cada um dos meus pastores aqui. E do meu sobrinho ali, o pastor Rafael, né, Rafael? Glória a Deus, está aqui glorificando o nome do Senhor. O meu genro aqui, o meu segundo, o pastor Fábio, conhecido como Fabinho. É uma alegria poder ter a minha família na presença do Senhor. Muito bem, amado. Então, o culto desta noite, a mensagem, ela tem por finalidade nos levar à expectativa sobre a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está às portas. Fico maravilhado quando vejo servos de Deus perseguidos, morrendo, mas glorificando o nome do Senhor. 7.000 na Nigéria foram mortos esses dias. Uns sendo enterrados vivos, mas nenhum deles negou o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Ah, se for. A China já está falando de uma grande perseguição dos cristãos da China. E eu glorifico o Senhor porque os livros que o Senhor nos tem dado a escrever já foram traduzidos em chinês e estão sendo distribuídos e lidos pelos nossos irmãos ali na China. Glória a Deus. Mas vamos agora a mensagem, porque senão eu fico na introdução. Isso é um defeito que eu trago há 54 anos. Oh, Deus. A mensagem que lemos sobre estas 10 virgens.
Quando nós falamos 10 virgens, isso saída da boca do Senhor, nós vemos que o mundo está fora. O mundo já foi julgado, já está na condenação. Mas essas 10 virgens, ele fala para a igreja. Ele fala para 2 tipos de crente. Uns vigilantes e outros não vigilantes. Vocês observem que o Senhor fala de 10 virgens. E continua o nome de 10 virgens, traduzido no exterior. Todas as vestes idênticas. Eram crentes. Eu alerta para que raciocinemos, para que entremos numa reflexão profunda de em que posição nós estamos no grupo das prudentes ou das nécias. E a palavra fala que todas elas estavam ali, falando da volta do Senhor. Mas havia uma diferença. Se nós analisarmos o que o Senhor nos alerta a respeito, amados, daquele dia, quando ali que vai haver a separação do trigo e do joio. Quando vocês olham esse tipo de crentes aqui, essas 10 virgens, você vai ver que tem o trigo e o joio. Só foi levado para até aquele dia. O porquê? Porque o trigo e o joio do lado de fora têm a mesma aparência. Qual a diferença? Até às vezes o joio ele tem uma aparência exterior mais robusta. Porque ele não tem o trabalho interior, ele não tem nada, ele é o joio, só tem a casca. E o trigo tem a mesma casca exterior do joio, mas o interior, ali tem um pão vivo que desceu do céu. É um conteúdo simbólico de uma realidade entregue pelo Senhor. É o pão vivo que desceu do céu. Nesse simbolismo que você vai passar para o seu interior e vai sair cheio daqui do Espírito Santo. Como temos estado diante do Senhor? Chegando a Ele para pedir uma bênção, sempre material, e às vezes com uma autoridade oriunda de um estado, de um sentimento egoísta, ególatra, algo tremendo, porque quando pedimos alguma coisa ao Senhor, nós já pedimos hoje, mas já pedimos hoje desejando ter recebido ontem. Mas quando nós falamos com o Senhor para apresentarmos a Ele alguma coisa, é sempre para depois, não dando atenção o que o Espírito Santo quer nos impulsionar à realidade bíblica. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Você está entendendo? Olha como nós vamos comparecer essa ceia hoje. Eu estou certo que essa noite será diferente.
E essa semana que vai se iniciar amanhã, os obstáculos vão sendo tirados. Na caminhada para Canaã, temos ali como uma lição a saída do povo do Egito para Canaã, terra de Canaã. E nesta caminhada, no contexto da caminhada, problemas, águas amargas. Mas em todos os problemas houve a solução. Os problemas iam ficando para trás, porque Canaã está na frente. Quem está entendendo? Os problemas que passamos hoje, eles vão ficar para trás no encontro com o Senhor, ali na frente, entre nuvens, e Ele está voltando, e quem o espera dá glória a Deus. Essa é a verdade. Ai, meu Deus, a água está amarga. Aguarde. Esteja na obediência. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe que aquela água está amarga. Ele está colocando ali para ver como é que você vai agir. Quando você apela para Ele e ouve murmúrio ali. Murmúrio. Mas o homem de Deus estava ali com a palavra, com a responsabilidade. Falou o Senhor, clamou a Ele. Pega um lenho verde. Lança ali sobre a água. O que diz? Aquele lenho era verde, era suculento. Ele assimilou as águas amargas e se dissecou. Mas o povo que estava na sequidão se encheu, se descendentou da água da vida. Ela mancha da balança, la maraba. Ela mancha da vida. Você está se enchendo? Muito bem. O Senhor fala sobre essas 10 virgens. Um perigo que está aqui e que devemos ter uma vigilância que não pode ser restrita, tem que ser absoluta. Dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando se fala do Espírito Santo, a Bíblia nos fala, nos garante, ela é a verdade. Se um filho pede um pai, um pão não vai dar uma cobra. Se pede um ovo, não vai dar um escorpião. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Feche os seus olhos, peça ao Senhor o poder do Espírito Santo na tua vida. Vai sentindo, vai pedindo. Ele está te dando poder. É nesse espírito que as águas de Mara se tornam doces. É nesse espírito que no Salmo 121 você ergue os olhos para os montes. São problemas. Ergo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor. De repente você vai para o Salmo 126. Vocês vão ver que aqueles que creem no Senhor são como os montes. Não adianta esse monte vir, porque nós temos um monte maior para jogá-los por terra. Quem está entendendo? A entender ali o povo de Deus diante das muralhas de Jericó, tendo um impedimento para que o povo chegasse ao outro lado de Canaã. As muralhas foram por terra. Por quê? O desejo do Senhor, a ordem do Senhor era chegar a Canaã. Ele estava no meio do povo. Bendito o nome do Senhor. Ele disse: eu desci para fazer o meu povo subir. Quem está entendendo? Ele desceu. O Espírito Santo dele desceu. Ele está aqui. Mas para nos fazer subir a comunhão com Ele. Mas um perigo. Os misturados. Aqui traduzido nessas virgens loucas.
que na hora da volta do Senhor, todas tinham as lâmpadas. Mas olha aqui essa lâmpada. Se você desligar o interruptor ali, ela se apaga, porque ela não tem a luz própria. Ela é uma luz derivada de uma fonte. Tem as lâmpadas, mas se elas não estiverem ligadas à fonte, elas se apagam. Mas ainda que se apague algumas delas, outras vão estar acesas. É isso que está acontecendo. Ainda que lâmpadas se apaguem, as nossas vão continuar acesas. Mas o que traduz esse apagar, essa luz opaca, diferente do que lemos em Provérbios 4:18, que o caminho dos salvos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, para brilhar mais e mais azeite na lamparina, mais azeite na botija. Quem está recebendo esse azeite na botija? Pela massa. Mas chegou a hora, todos juntos. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. As loucas agora vão ver que a mistura não deu. Não. Elas não obedeceram o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Não acrescentar coisa alguma à palavra da profecia desse livro, nem omitir coisa alguma à palavra da profecia desse livro. Há um espírito de engano que chega nos órgãos de comunicação social para falar: olha, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Que conversa é essa? Que espírito de engano é esse? Se a própria Bíblia fala que a palavra de Deus é imutável, então ela não se renova a cada dia. Ela continua sendo a única fonte de renovação. Quem se renova a cada dia somos nós. Quem está entendendo? Quem está se renovando hoje? Continua o mesmo. E nós vamos estar com Ele em breve. Quem vai estar com o Senhor? Pela fé, levante a sua mão e diga: eu vou estar com o Senhor. Eu recebi o slogan para esse tempo. Vamos proclamá-lo. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Jesus está voltando e eu vou estar com Ele. Agora aqui comigo: para todo sempre. Quando você diz para todo sempre, adeus terra, adeus mundo, porque já estou indo para receber o meu galardão no céu. Não é brincadeira, né? Tem que suprimir aqui, porque senão a gente fica aqui falando. Não começa a gente falar nessa unção da palavra, essa mensagem que o Senhor nos deu, confirmou agora na nossa saída de casa. E eu sei que é mensagem final. Eu sei que é de renovação para a igreja. Eu sei que a igreja vai substituir o murmúrio e vai dar graça ao Senhor e vai dizer: o que eu não estou entendendo agora, eu vou entender depois. Eu tenho um alvo a alcançar. Os obstáculos procuram se interpor no contexto dessa minha caminhada. Mas eu já passei pelos Salmos 119, 105, quando Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas o mundo é um vale da sombra da morte. Salmos 23, versos 4. Quando Davi antes diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz: o pastor é o Senhor. Não. Ele colocou em primeiro lugar o Senhor, que é Ele o Senhor, que é o pastor. Por quê?
Ele que deu o pastor para essas ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas. Mas Ele é o Senhor que deu como pastor a vida, mas é o Senhor que tem poder para reaver a vida. Ele te deu a sua vida e vai reavê-la dentro em pouco para estar com Ele por toda a eternidade. Quem está sentindo essa presença do Senhor? Quem está sentindo a renovação interior? Ah, que coisa gostosa! Mas, o exemplo encerrando, na hora final, alguém chega e diz assim: dá-me do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Se apagando, amado. A mornidão volta a ser gelada. O gelo da morte, da terra, debaixo da terra, para ser queimada do outro lado, lá embaixo. Mas aquele que está com a luz está aquecido, bem aquecido cada vez mais. Bendito o nome do Senhor, para estar com aquele que foi, mas deu para cada um de nós o seu Santo Espírito para nos conduzir a Ele. Esse Espírito Santo que é fogo. Quem está entendendo? Que aquece. E que quando nós sentimos o poder dessa palavra, nós temos o prazer de dar um glória a Deus! Glória a Jesus! Bendito o nome do Senhor! Mas olha as prudências. Não. Eu não tenho azeite para te dar. O que eu tenho, eu recebi do Senhor. Agora, se você foi receber lá da mistura, quanto você pagou lá? Quanto você mandou colocar lá na oferta ou coisa parecida para receber lá? Não, a que eu recebi, eu não paguei. Ele pagou. Ele me comprou com alto preço de sangue. Então, eu não posso me vender, porque eu já fui comprado. Eu não me pertenço. Eu pertenço ao Filho de Deus. É Ele o meu Senhor. As prudentes entraram. Logo depois vieram as outras nécias. A porta estava fechada. Fechada para que as que entraram não pudessem sair, mas fechada para que estavam do lado de fora não pudessem entrar. Bendito o nome do Senhor. Oremos a Deus. Eu vou pedir nesse momento ao pastor Fabinho que faça essa oração, já iniciando a ceia do Senhor, enquanto os diáconos tomam a sua posição. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por tudo isso. Ó Deus, por esta presença gloriosa do Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Nós também, Senhor, nos alegramos, ó Deus, pela restauração da vida do Teu servo, pastor Rubinho. Desse milagre, Senhor, que mais uma vez Tu tem feito na vida dele. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, agora concretizar esta bênção nesta noite. Ao participarmos, Senhor, deste momento tão precioso, lembrando, Senhor, da Tua morte, ali, Senhor, na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.